Oi, então, dessa vez eu vim aqui ler um artigo nomeado Propriedade e Propriedade, Tudo e Nada, da Autossuperação do Niilismo. Esse artigo foi publicado aqui pelo Credo Pilk, para a página dele do Medium. Então, como eu sempre digo nesse canal, sem mais delongas, começarei a leitura aqui desse artigo. O ego como egoísta estava presente o tempo todo como objeto das negações mais básicas do Deus da religião, ou da pessoa ética. O eu era repudiado como pecador e infiel desumano, mas nada poderia apagar o eu, sendo eu. Esse eu corpóreo, com seu eu inerente, sua própria Eigenheit. Derrotado por Deus, o Estado, a sociedade e a humanidade, ele lentamente começou a levantar a cabeça novamente. Isso poderia ser feito porque fanáticos brandindo bíblias ou razão ou os ideais da humanidade, abre aspas, estão inconscientemente e involuntariamente buscando o ego, fecha aspas. Primeiramente foi revelado que o verdadeiro corpo de Deus era homem, o que representava um passo em direção à autodescoberta do ego. A busca do eu permaneceu inconsciente, quando o ego se perdeu no fanatismo sobre a razão ou na ideia de humanidade. Nas denúncias do humanismo, do egoísmo do ego como desumano e egoísta, quanto mais vigorosos seus esforços, mais claro se tornava que o ego não era algo a ser deixado de lado. Foi somente a partir das profundezas da iniquidade para a qual o ego foi banido que ele pôde, em um gesto de negar toda negação, levantar-se para se recuperar. Na primeira metade de seu trabalho, Stirner desenvolve essa dialética irônica. Na segunda metade, ele lida com um ponto de vista positivo do egoísmo, mostrando como o ego reivindica sua singularidade e propriedade, abraça dentro de si todas as outras coisas e ideias, assimila e apropria-se de si como proprietário, Eigner, e assim alcança a consciência do único, Einzig, que se apropriou de tudo dentro de seu próprio eu, e fez do mundo conteúdo de sua própria vida. Stirner, entendendo a própria identidade do eu como a consumação da liberdade, liberdade é originalmente uma doutrina cristã, que tem a ver com libertar o eu deste mundo e renunciar a todas as coisas que pesam sobre si mesmo. Esse pensamento acabou levando ao abandono do cristianismo e a sua moralidade em favor do ponto de vista do ego, sem pecado, sem Deus, sem moralidade e assim por diante. Essa liberdade, no entanto, é meramente negativa e passiva. O ego ainda tinha que assumir o controle das coisas, das quais foi libertado, e torná-las suas. Deve se tornar seu dono, Eigner. Este é o ponto de vista da propriedade, Eigenheit. Que diferença há entre liberdade e eu? Estou livre das coisas das quais me livrei, mas sou o dono, Eigner, das coisas que eu tenho dentro do meu poder, Macht, e que eu controlo, Mächtig. Eigenheit é o ponto de vista do Eigner. Desse ponto de vista, a liberdade se torna minha propriedade, pela primeira vez. Uma vez que o ego controla tudo e o possui como sua propriedade, ele realmente possui liberdade. Em outras palavras, quando supera até mesmo a forma de liberdade, a liberdade se torna sua propriedade. Stirner diz que o indivíduo, da Eigner, é aquele que nasce livre, mas o liberal é aquele que busca liberdade, como sonhador e fanático. E de novo, abre aspas, a propriedade criou uma nova liberdade, na medida em que é o criador de tudo, fecha aspas. Essa propriedade é eu mesmo, e toda a minha essência e existência. Stirner chama o ser essencial desse tipo de propriedade inominável, conceitualmente impensável e indizível. O ego pensa e é o controlador e dono de todo pensamento, mas não pode ele mesmo ser apreendido através do pensamento. Nesse sentido, até se diz que é um estado de desatenção, Gedankenlosigkeit, em contraste com o Feuerbach, que considera a humanidade como a essência do ser humano e o egoísta que viola a humanidade como um miserável desumano. Stirner afirma que não há como separar a noção de um ser humano de sua existência. Se alguma coisa, o existencialismo de Stirner dissolve a essência do ser humano em sua existência inominável. De tudo que foi dito,
A profunda afinidade de Stirner com Nietzsche deve ser clara. Seu ponto de vista do poder, de assimilar tudo no mundo, é uma reminiscência da ideia de vontade de poder de Nietzsche. Em Nietzsche, a loucura é a culminação do conhecimento, e em Stirner é a negligência, que faz com que todos pensem em minha propriedade. O ego em Nietzsche também é, em última análise, sem nome, ou no máximo simbolicamente chamado Dionísio. No caso de Stirner, também encontramos elemento de nada criativo, um niilismo criativo. Este último ponto merece o exame mais detalhado. Em uma passagem notável, Stirner confronta a fé na verdade, assim como Nietzsche faz, e enfatiza a fé no próprio eu, como ponto de vista do niilismo. Enquanto você acredita na verdade, você não acredita em si mesmo, e é um servo, uma pessoa religiosa. Você sozinho é a verdade, ou melhor, você é mais do que a verdade, que não é nada antes de você. É claro que até você pergunta a verdade. É claro que até você critica. Mas você não pergunta depois de uma maior verdade, que seria maior do que você. E você faz não criticar de acordo com o critério de tal verdade. Você se envolve pensamentos e ideias, como você faz as aparências das coisas, apenas para o propósito de fazê-las. Você quer só para dominá-los e se tornar seu dono. Você quer orientar você mesmo e estar em casa neles. E você os acha verdade, ou vê-los em sua verdadeira luz, quando eles são certos para você, quando eles são sua propriedade. Se eles mais tarde se tornarem mais pesados novamente, se eles deveriam se desengajar novamente, seu poder então é precisamente a mentira deles, ou seja, seu impotência. Sua impotência, Ornmat, é o poder deles, Mar. Sua humildade é a sua grandeza. Sua verdade, portanto, é você, ou é o nada que você é para eles, e em que eles se dissolvem. Sua verdade é sua nulidade, Nichtigkeit. A afirmação de Stirner de que a verdade do pensamento é a inutilidade de alguém e o poder da verdade sobre a impotência alcança a mesma afirmação de Nietzsche, de que a vontade de verdade é a impotência da vontade, que verdade é uma ilusão qual a vontade ilude-se, e que atrás de uma filosofia que procura verdade corre a corrente do niilismo. Além disso, a ideia de Stirner de que, quando o pensamento se torna propriedade, torna-se verdade pela primeira vez que ele se assemelha à afirmação de Nietzsche de que a ilusão é reafirmada como útil para a vida do ponto de vista da vontade do poder. Nos termos de Stirner, a mansidão como impotência transforma-se em nada criativo. Essa autossuperação do niilismo e a fé no eu constituem seu egoísmo. Ele continua, abre aspas, toda verdade em si está morta, um cadáver. Só está vivo do jeito que meus pulmões estão vivos, ou seja, proporcionalmente à minha própria vitalidade. Fecha aspas. Qualquer verdade estabelecida acima do ego mata o ego, e enquanto mata o ego, ele próprio está morto, e simplesmente aparece como um fantasma, ou uma ideia fixa. Toda verdade de uma era é a ideia da época, afinal, um queria ser inspirado, begeistert, por tal ideia, um queria ser governado por um pensamento e possuído por ele. É assim possível discernir um nítido fio de niilismo que perpassa os 50 anos que separam Nietzsche de Stirner, cada um dos quais reconheceu seu niilismo como a expressão de uma grande revolução na história do mundo europeu. Como diz Stirner, estamos na fronteira. Os eram realmente pensadores de crise, no sentido mais radical. Vimos como Feuerbach criticou o espírito absoluto de Hegel, como uma abstração, e ofereceu uma postura de existência verdadeiramente real no lugar dele. De acordo com Stirner, essa existência de Feuerbach não é menos de uma abstração. Mas eu não sou apenas abstração, eu sou tudo em tudo, e, consequentemente, eu sou abstração ao nada. Eu sou tudo e nada. Eu não sou um mero pensamento, mas sou ao mesmo tempo cheio de pensamentos, um mundo de pensamentos. Hegel condena o ego, o que é meu Meinung, isto é, opinião, Meinung. No entanto, absoluta pensando. Esqueceu que é o meu pensamento, e que eu sou quem pensa, Ich denke. Que ele mesmo existe através de mim. É apenas minha opinião. O mesmo pode ser dito da ênfase de Feuerbach na sensação, Sinnlichkeit, em oposição a Hegel. Mas para pensar é sentir também, e para o resumo,
tanto quanto pelo sensato, eu preciso, acima de tudo, eu mesmo. E, na verdade, eu, como isso definitivamente me define, esse indivíduo único. O ego, que é tudo e nada, que pode chamar até de pensamento absoluto o meu pensamento, é o ego que expulsa do eu todas as coisas e ideias, revela a inutilidade do eu e ao mesmo tempo anula sua verdade. É o mesmo ego que então faz deles sua própria carne e sangue, possuindo-os e desfrutando, que nem ciência, do uso deles. O ego insere a inutilidade por trás da essência de todas as coisas, por detrás da verdade de todas as ideias e por trás de Deus, que está em seu terreno. Dentro dessa inutilidade, essas coisas sagradas que costumavam reinar sobre o ego são despojadas de suas coberturas externas para revelar sua verdadeira natureza. O ego toma seu lugar e torna todas as coisas ideias próprias, tornando-se uno com o mundo no ponto de vista da inutilidade. Em outras palavras, é por isso que Stirner chamou isso de propriedade. O Criador de todas as coisas, nascido livre. Deste ponto de vista, ele pode afirmar que, para o indivíduo, o próprio pensamento se torna um mero passatempo, Kurzweil, ou a equação do imbecil e do pensativo. Já toquei no modo como o abismo da inutilidade revela a verdadeira face da vida como tédio, Langweil, em conexão com Schopenhauer e Kierkegaard. O niilismo criativo, que superou esse tipo de niilismo, aparece como peça em Nietzsche e como passatempo em Stirner. Então é isso. Esse foi aqui o artigo produzido pelo Credo Pilk, publicado no dia 27 de maio de 2019. Espero que todos tenham gostado da leitura desse artigo e, como eu sempre digo nesse canal, até mais.